E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos começando hoje uma atividade nova que a gente decidiu lançar para manter vivo dentro de vocês as matérias, os conteúdos, né, do primeiro ano. Espero que a data do PISM de vocês seja mantida, mas a gente vai dar continuidade a todo esse processo até o dia da realização da prova de vocês. Então, hoje vocês têm o desafio, vocês terminaram ele, vão assistir a resolução e no próximo final de semana nós teremos um aulão com esses conteúdos. Espero que vocês gostem, porque foi tudo feito com muito carinho. Um grande abraço. Salve, salve, galera! Então estamos aqui, pessoal, para falar, comentar sobre as questões, dar o gabarito e comentar sobre as questões do desafio PISM da primeira série de Biologia, agora especificamente as questões objetivas, ok? Então vamos às questões, pessoal. Bom, questão de número 1, da UFJF de 2015. A maior parte dos seres vivos é constituída por água, responsável por 70 a 85% de sua massa. Considere as afirmativas abaixo relacionadas às propriedades físico e químicas da água. Item 1. A molécula da água é polarizada, ou seja, pode ter, apesar de ter carga elétrica total igual a zero, possui carga elétrica parcial negativa na parte do oxigênio e carga elétrica parcial positiva na parte do hidrogênio. Sabemos, pessoal, que a água, de fato, é uma referência enquanto molécula polar, né? Não é à toa que outras moléculas polares são comumente chamadas de hidrofílicas, porque a água é uma referência. De fato, o hidrogênio forma uma parte positiva da água e o oxigênio forma uma parte negativa. Como são dois hidrogênios e cada um tem carga mais 1, eu tenho ao todo carga mais 2. E o oxigênio sozinho, cada oxigênio tem carga menos 2. Então, a molécula de água é eletricamente neutra, mas ele é polar porque a parte do oxigênio é negativa e a parte do hidrogênio é positiva, está certo? 2. Na água em estado líquido, a atração entre moléculas vizinhas cria uma espécie de rede fluida, em contínuo rearranjo, com pontes de hidrogênio se formando e se rompendo a todo momento. Sabemos que sim, o hidrogênio positivo, a extremidade positiva, atrai e é atraída pela extremidade negativa do oxigênio. Então, entre moléculas, eu tenho atração. E é um constante, constrói e desconstrói essas atrações. Então, constante rearranjo. Essas ligações são chamadas de ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio. Está certo? 3. A tensão superficial está presente nas gotas de água, sendo responsável pela forma peculiar que ela possui. Perfeito. Então, pessoal, quando uma gota de água está sob uma superfície, ela fica arredondada. E essa forma arredondada e a própria gota de água, né, como ela se processa, se dá por essas interações na parte periférica da gota de água. As moléculas de água na parte periférica promovem essas ligações de hidrogênio, criando essa forma peculiar. Última. O calor específico é definido como a quantidade de calor absorvida durante a vaporização de uma substância em seu ponto de ebulição. Não. Então, 1, 2, 3 estão corretos. O 4 está errado. Por quê? O calor específico, pessoal, é a quantidade de energia calorífica recebida ou perdida por 1 grama de substância para que, ao receber uma quantidade de energia calorífica, esse 1 grama possa elevar 1 grau, ou, ao perder energia calorífica, esse 1 mesmo grama possa diminuir 1 grau. Então, estamos falando da quantidade de energia que ele precisa para variar a sua temperatura, que não tem a ver com o 4. Então, 1, 2, 3 estão corretos. Portanto, pessoal, o gabarito é a letra C, ok? Vamos para 2. PISM 2017. Em relação ao tecido conjuntivo, portanto, uma questão de histologia. Leia as afirmativas a seguir. 1. É o mais diversificado de todos, com ampla distribuição pelo corpo dos animais, apresenta-se com diversos aspectos e funções. Perfeito. O tecido conjuntivo eu tenho conjuntivo propriamente dito de propriedades especiais, tecido conjuntivo de transporte, tecido conjuntivo de sustentação. Então eu tenho vários tipos diferentes e é usado em várias funções do corpo, tá certo? 2. Sendo uma estrutura complexa, pode ser formado por vários tipos de fibras, como colágenas, elásticas e reticulares. Sabemos que o tecido conjuntivo tem como característica geral, né, ser um tecido formado por células com mais espaço entre elas, e esse espaço entre as células é preenchido por matriz extracelular.
E essa matriz tão característica do tecido conjuntivo, ela é formada por substância amorfa, água, carboidratos, etc, etc, e proteínas não fibrosas, e também é formado por fibras proteicas. E essas fibras, de fato, são fibras colágenas, fibras elásticas e reticulares. Tá certo? 2 também. 3. A doença escorbuto ocasiona uma degeneração dos tecidos conjuntivos. Bom, primeiro, lembrem, o que é o escorbuto? O escorbuto é uma doença causada pela hipovitaminose em vitamina C. E qual é a função da vitamina C? Uma das funções da vitamina C é ajudar na fabricação, na produção de fibras colágenas. Ora, se eu tenho escorbuto, então eu vou ter uma deficiência na produção de colágeno. Isso interfere em problemas no tecido conjuntivo? Sem dúvida. Tá? 4. O sangue é considerado um tecido conjuntivo cujas células estão imersas no plasma sanguíneo. Sim, o sangue é o nosso tecido mais líquido, é formado pelo plasma, que compõe 55% do sangue, e os outros 45% do sangue são o que nós chamamos de elementos figurados. E, senhores e senhoritas, o plasma tem cerca de 90% de água, então os elementos figurados, né, que é a parte sólida, fica imersa, mergulhada no plasma, certo? Item 5. O tecido conjuntivo que resiste à força da tração é o tipo de tecido denso não modelado. Aí temos um problema. O tecido denso, né, é um tipo de tecido conjuntivo propriamente dito, onde eu tenho o denso e o frouxo. Este denso tem dois tipos. Eu tenho o denso modelado, cujas fibras, principalmente colágenas, são orientadas na mesma direção. E eu tenho não modelado, que é o que está na questão aí. Esse denso não modelado, as fibras são cada uma em uma direção. Então, os mais resistentes à tração não são o não modelado, mas o modelado. Então, estaria certo. O tecido conjuntivo que resiste à tração, que a força de tração é o tipo de tecido conjuntivo denso modelado. Portanto, 5 está errado. Então, senhores senhoritas, correto, 1, 2, 3 e 4, letra D. Última de múltipla escolha. PISM 2018. Uma importante característica da meiose é que ela promove variabilidade genética. Sobre esta característica da meiose, é correto afirmar que, letra A maior causa dessa variabilidade genética é a permutação, o crossing. Sabemos que o crossing, a permutação, é sim um momento de variabilidade genética. Então, deixa essa letra A, digamos, em stand-by. Letra B. A variabilidade genética vai depender do número de células filhas produzidas. Não. A meiose sempre tem o mesmo número de células filhas produzidas. Uma célula que entra em meiose, ao sofrer meiose 1, produz 2 células. E cada uma dessas células, quando entra em meiose 2, produz mais 2. Então dá um total de 4, não muda. Letra C. A variabilidade genética vai depender da fase em que a permutação ocorrer. Não, porque a permutação sempre acontece durante a prófase 1, especificamente da subfase paquíteno. Então está errado. Letra D. O pareamento de cromossomos homólogos na prófase 2 da meiose é fundamental para que ocorra a variabilidade genética. O pareamento não acontece na prófase 2. Ele acontece na prófase 1, para que aconteça a permuta gênica. Então a letra D está errada também. Letra E. A maior fonte de variabilidade genética é a distribuição aleatória de cromossomos paternos e maternos das células filhas. Então, pessoal, fato, nós temos 2 momentos na meiose que há ganho de variabilidade genética. Um deles é o crossing over. E a outra é a separação dos cromossomos, né, paternos e maternos, que também gera variabilidade. A pergunta é, qual dos dois gera mais variabilidade genética? E aí, senhores e senhoritas, fato, que essa distribuição dos cromossomos paternos e maternos que a letra E traz para nós é a maior fonte de variabilidade genética. O crossing traz, mas traz menos. Portanto, pessoal, a letra E é a mais correta, ok? Senhores e senhoritas, nós encerramos aqui a nossa análise das questões de múltipla escolha e teremos também um vídeo com a análise das questões discursivas, ok? Bom proveito e bons estudos, galera! Fala, galera! Então, pessoal, estou aqui para comentar e gabaritar o desafio PISM de Biologia da primeira série, neste vídeo, especificamente as questões discursivas, 2 questões discursivas, ok? Então, vamos para a análise, pessoal.
Questão de número 1 diz o seguinte, PISM 2016. As divisões celulares, mitose e meiose, são processos importantes para a manutenção e perpetuação das espécies. Durante o ciclo celular, nos dois tipos de divisões celulares, o período em que a célula não está se dividindo, intérfase, é conhecido como um período de, entre aspas, repouso celular. Com base no seu conhecimento sobre o ciclo celular, responda. Letra A. Por que o termo repouso celular é inapropriado para intérfase? Pessoal, sabemos que, na verdade, durante muito tempo, imaginou-se que realmente era assim, mas sabemos hoje que não. Durante a intérfase, tanto na subfase G1, G2 e S, né, na ordem G1, S, G2, eu tenho um momento de intenso trabalho das organelas celulares. Eu tenho produção de DNA, síntese proteica, eu tenho uma série de trabalhos celulares e essa célula, basicamente, ela vai dobrar de tamanho, justamente pela produção de material interno, pelas fagocitoses, endocitoses. Então, pelo contrário, é um momento de maior trabalho da célula, ok? Gabarito. Durante a intérfase, as células produzem RNA, proteínas e aumentam seu volume, período G1. No período S ocorre a síntese de DNA e, consequentemente, a duplicação dos cromossomos. Beleza? B. Em qual período da intérfase observa-se maior quantidade de DNA? Isso temos que tomar cuidado. Porque no período S acontece a duplicação do DNA. Então, nós somos tentados a dizer o período S. Porém, ao longo do período S vai acontecendo a duplicação. Então, de fato, onde eu tenho maior quantidade? Depois de S, ou seja, no período G2, terminar a duplicação. Então, a maior quantidade de DNA é verificada no período G2. C. Quantas cromátides apresentam os cromossomos no período G2 da intérfase? Ora, isso vai ter cromátide dupla. Como acontece a duplicação, né? Como acontece a duplicação em G2, em S, perdão, como em S eu tenho duplicação, eu vou ter, então, na verdade, cromossomos duplos. Então, quantas cromátides apresentam os cromossomos no período G2? Cada cromossomo vai ter 2 cromátides. Então, eu vou ter cromossomo duplo. Naqueles desenhos esquemáticos, nas representações dos cromossomos, forma aquilo que parece com um xizinho. Então, eu tenho 2 cromátides. Então, no caso humano, nós temos 46 cromossomos numa condição normal. 46 filamentos simples em G1. Ao longo de S vai duplicando e em G2 eu tenho 46 cromossomos duplicados, o xizinho. Ok, gabarito? Em humanos, com cariótipo normal, verifica-se no período G2 46 cromossomos duplicados, cada um com 2 cromátides e, portanto, 92 cromátides. Ok? Questão de número 2, pessoal. O FJF 2018. Vários protozoários vivem em água doce, onde as concentrações de seus fluidos internos são maiores que as do meio, condição que lhes impõe um importante desafio, que pode levar à ruptura e, consequentemente, morte do protozoário. Letra A. Que processo físico-químico está envolvido neste problema? Como esse processo se dá na situação exposta no enunciado da questão? Ora, o processo ali que está envolvido é a osmose. Por quê? Porque o corpo do protozoário ele tem mais soluto do que o meio. Então, automaticamente, ele quer mais água e puxa por osmose. Então, ele puxa mais água por osmose e pode acabar se rompendo por excesso de solvente. Ok? Então, gabarito. O processo é osmose, pois o protozoário possui maior quantidade de soluto que o meio externo. E, com isso, a água tende a se difundir por difusão através da membrana semipermeável. B. O que significa dizer que a membrana plasmática é uma membrana semipermeável? Na verdade, o melhor conceito para a membrana nem é semipermeável, é membrana de permeabilidade seletiva. O que significa dizer isso? Que solvente passa com maior facilidade pela membrana, mas os solutos, a membrana oferece o controle, situações de controlar solutos que podem ou não podem entrar, podem ou não podem sair. Essa é a ideia. Então, a membrana semipermeável é um tipo de membrana que permite a passagem de solvente, tem mais facilidade, e impede ou dificulta a passagem de solutos. Na verdade, certos solutos. Ok? Letra C. Exposta às mesmas condições que o protozoário do enunciado, uma célula vegetal se romperia? Por quê? Não romperia. Sabemos que a célula vegetal tem uma estrutura que é muito importante, que é externa à membrana plasmática, que é a parede celular celulósica. E a parede celular celulósica confere tal resistência à célula vegetal
que ela se enche de solvente, mas não se enche o bastante para estourar, porque a parede celular não deixa. Então a parede celular é uma estrutura que impede essa ruptura vegetal, ok? Gabarito. Uma célula vegetal não se romperia, porque possui parede celular externamente à membrana plasmática, um envoltório relativamente espesso que permite que a célula inche até um certo ponto, mas não se rompa. Ok, pessoal? Então eu encerro aqui a análise e correção das questões discursivas, né? Agradeço a vocês, desejo um grande abraço e bons estudos a todos. Um abraço. Nós vamos fazer aqui, bom dia para todos, nós vamos fazer aqui a solução das questões que nós apresentamos para vocês no desafio do PISM 1. Foram 3 questões fechadas, o resumo delas está aqui no quadro. Então, na questão número 1, é dada uma função raiz quadrada de um trinômio do segundo grau e se pede o domínio. Só lembrando, domínio é o conjunto de valores de x para os quais a função f está definida. O que significa isso? Que valores o x pode assumir? Bom, como a expressão do segundo grau, na verdade, uma função quadrática, está dentro de uma raiz quadrada, ela não pode assumir valor negativo. Então, calcular o domínio é calcular a solução dessa inequação aqui. X ao quadrado mais 3x menos 10 tem que ser maior ou igual a zero. Não pode ser negativo. Como que a gente resolve inequação do segundo grau? A gente pega a função quadrática que aqui está, igual a zero para calcular as suas raízes. Igual a zero para calcular as raízes. O delta aqui vai dar 9 menos 4 vezes 1 vezes menos 10. Então, o delta vai dar 49. A gente quer a raiz quadrada de delta, é 7. Com isso, a gente acha as raízes. Vamos lá. Quem é o x1? Menos b, menos 3. Mais a raiz de delta, mais 7. Sobre 2a, sobre 2. Então, a primeira raiz dá 2. A segunda raiz, x índice 2, menos b, menos 3, menos a raiz de delta, menos 7, sobre 2a, sobre 2. A segunda raiz deu menos 5. Mas menos 5 e 2 não são a resposta desse problema. Para dar a resposta, nós vamos fazer o gráfico dessa função quadrática, que a gente sabe que é uma parábola. Então, a gente coloca aqui o eixo x, desenha uma parábola com a concavidade para cima, marca as duas raízes. Aqui seria menos 5. E aqui o 2, as duas raízes. E a gente percebe o seguinte: para valores de x compreendidos entre menos 5 e 2, a função é negativa. E não pode ser negativa, porque a função quadrática está submetida a uma raiz quadrada. Então, só pode assumir valor zero ou positivo. Para x igual a 2, ela vale zero. Para qualquer valor acima de 2, ela é positiva. Para x igual a menos 5,
essa função vale zero, e para qualquer valor abaixo de menos 5, ela é positiva. Com isso, a gente determinou o domínio. Qual é o domínio da função f, assim definida? Qualquer valor abaixo de menos 5, ou seja, de menos infinito até menos 5, incluindo menos 5. Porque aqui dentro pode dar zero. Raiz quadrada de zero existe. União com todos os reais maiores que 2. Então, união com o conjunto maiores ou igual a 2. De 2 até infinito. No infinito, no menos infinito, sempre aberto. Então, esse é o domínio que vai ser aí na questão a letra D de dado, de menos infinito até menos 5, união com de 2 até infinito. Então, uma questão de cálculo de domínio, que de vez em quando aparece na prova do PISM e na UFJF. Muito bem. Na segunda questão, fechada, questão objetiva, é dado o desenho de um quadrado de lado igual a 12 centímetros. E aí, no texto, é falado o seguinte: os pontos sobre o lado AB e sobre o lado AD dividem esses lados, respectivamente, em 4 partes iguais e 3 partes iguais. Pode-se afirmar que o comprimento do segmento é F. Então, está pedindo para a gente calcular EF. Esse é o pedido do problema. Bom, se o lado do quadrado é de 12 centímetros, como está explícito aí no texto, então, o ponto F tem 2 partes de um lado, 2 partes do outro. Ele define o segmento AF igual a 6 centímetros. O lado AD está dividido em 3 partes iguais. Então, cada parte vale 4 centímetros. AE, portanto, vale 8 centímetros. Pede-se o comprimento de EF. Como se trata de um quadrado, esse ângulo aqui é reto. Então, o triângulo AEF é um triângulo retângulo, do qual se pede a medida da hipotenusa. Pelo teorema de Pitágoras, EF ao quadrado é igual a AF ao quadrado, que é um cateto, mais AE ao quadrado, que é o segundo cateto. Então, vai ficar EF ao quadrado igual a 6 ao quadrado, 36. Mais 8 ao quadrado, 64. EF ao quadrado igual a 100, que é um quadrado perfeito. EF igual a 10 centímetros é a resposta. Olhando aí as alternativas, é a letra D. Então, o gabarito aqui, letra D, da segunda questão objetiva. A terceira questão tem uma expressão, uma igualdade. Fala que o logaritmo de 256 na base A é igual a 4. E se pede o valor de A.
Olha bem, a gente sabe que esse valor de A terá que ser positivo e diferente de 1. Essas são as restrições para que um número A seja base de logaritmo. Então, eu devo encontrar um A positivo e diferente de 1. Pela definição de logaritmo, a gente sabe que logaritmo de um número numa determinada base é o expoente, ao qual a base deve ser elevada para se obter esse número. Então, a base é A, o logaritmo é 4, A elevado a 4 tem que ser igual ao número 256. Se você fatorar o número 256 por 2, 128, por 2, 64, etc., você vai obter 2 elevado a 8. Como aqui está elevado a 4, nós vamos fazer uma transformaçãozinha aqui bem simples. Você vai fazer A elevado a 4 igual a 2 elevado a 2 elevado a 4. Porque 2 elevado a 2 elevado a 4 dá 2 elevado a 8. Se A elevado a 4 é igual a 2 elevado a 2, também elevado a 4, igualdade de potências, se os expoentes são iguais, as bases têm que ser iguais. Então, o A é igual a 2 elevado a 2, ou seja, o A igual a 4 é a resposta dessa questão. Olhando as alternativas, letra A, o número A é primo, não é. 4 não é primo. É ímpar, não é. É maior que 16, não é. É menor que 4, não. É igual a 4. É um divisor de 12. Um divisor de 12. 4 é um divisor de 12. Portanto, o gabarito ali, letra E. Ok? Gente, dando sequência ao nosso vídeo aí, vamos mostrar agora a solução das questões discursivas do desafio PISM 1. A primeira questão fala de um microempresário que fabrica camisetas escolares e, para fabricar, ele tem uma estrutura, ele aluga um espaço, ele tem uma costureira e ele, com isso, ele tem um gasto fixo de R$ 4.800. Quer dizer, ainda que ele não produza nenhuma camiseta, ele tem um gasto mensal fixo de R$ 4.800. E para produzir cada camiseta, com linha, bordado, o tecido, etc., ele gasta a energia elétrica das máquinas de costura, ele gasta R$ 14 para produzir. E ele vende cada camiseta ao preço de R$ 30. E a capacidade máxima de produção mensal dessa pequena indústria é de 1.200 camisetas. Em função disso, vêm as perguntas. Item A. Chamando de X o número de camisetas, qual é a expressão do gasto mensal em função de X?
O gasto é quanto custa mensalmente para ele fabricar X camisetas. Se essas camisetas são produzidas e vendidas, comercializadas, então ele tem uma receita mensal também, que a gente vai chamar de R de X. Então, começando aqui pelo custo mensal, ou gasto mensal. O gasto é a soma do custo fixo com o custo variável. O que é o custo variável? É o custo para fabricar camisetas. Para fabricar 200 camisetas, ele tem um custo. Para fabricar 500, para fabricar 1000, o custo é outro. Então, quem é o gasto? O gasto é 4.800, que é fixo, independe do número de camisetas. E para fabricar X camisetas, se para cada uma ele gasta R$14, então 14 vezes X. Isso é a função G de X, função custo, ou função gasto, ok? Agora, a função receita. Essa é mais direta. A receita é o dinheiro arrecadado com a venda da produção. Se ele vai fabricar e vender X camisetas e cada uma custa R$30, então a receita mensal é 30 vezes X. 30 vezes X. Aí não foi pedido gráfico, mas se a gente quisesse fazer o gráfico da função G de X e da função F de X, eu vou fazer, desculpa, G de X e R de X, eu vou fazer primeiro o R de X. O R de X é 30x. Se a gente pensar em AX mais B, não tem B. O B é 0. Então, a função receita seria uma reta passando pela origem. E a função gasto, ou custo, eu vou fazer em cor de rosa. O gasto para X igual a 0, ou seja, não fabricou nenhuma camiseta. Mesmo assim, já tem um gasto de 4.800. Então, se você pensar em AX mais B, o B dessa função é 4.800. E a inclinação da reta do gasto é menor do que a inclinação da reta da receita, porque o A da receita é 30, o A da reta é 14, então ela é menos inclinada, é alguma coisa assim. Então, esse é o gráfico do custo mensal. O custo mensal, mesmo se não fabricar nenhuma camiseta, mesmo que não fabrique nenhuma camiseta, ele já começa em 4.800. A receita não. A receita, se não fabricar nem vender, a receita é 0, não entra dinheiro nenhum. Então, o Y, no gráfico amarelo, é o valor da receita. No gráfico rosa, o Y é o valor do gasto mensal. Mas isso aqui não foi pedido no programa, não, tá? Eu só estou enriquecendo a solução. O que é pedido no item B? No item B, pergunta: qual o número mínimo para não haver prejuízo? Olha, se num determinado mês esse empresário teve encomenda de apenas 100 camisetas, com certeza ele vai ter prejuízo. Por quê? Porque com 100 camisetas ele gasta aqui R$1.400, mas ele já tem um gasto de 4.800. 4.800 mais 1.400 dá 6.200. E ele vai receber quanto?
30 vezes 30. Ele vai receber R$900 e vai gastar 6 mil e tanto. Então, ele teria prejuízo. Como é que eu sei qual é a produção mínima para não haver prejuízo? Eu vou fazer a quantidade de dinheiro que entra igual à quantidade de dinheiro que sai. Ou seja, receita igual ao gasto. A receita igual ao gasto. Então, vamos apagar isso aqui. Receita igual ao gasto. A receita, 30x. O gasto, 4.800 mais 14x. Peguei daqui. Agora vamos achar esse valor de x. Ele é o menor número de camisetas para que não haja prejuízo. Passei o 14 para cá, subtraindo, igual a 4.800. 30 menos 14, 16x, igual a 4.800. X é 4.800 dividido por 16. Fazendo essa conta, você vai encontrar 300 camisetas. É o mínimo que a fábrica deve produzir e vender para não haver prejuízo. Graficamente, você vê isso aqui, olha. Nesse ponto, você tem receita igual ao gasto. Então, aqui é que apareceria aquele 300 ali. Com 300 camisetas, ele fica no 0 a 0. Se ele produzir menos de 300 camisetas, o gasto, que é o cor-de-rosa, é maior do que a receita, prejuízo. Se ele produzir mais de 300 camisetas, a receita supera os gastos. Ele passa a ter lucro. Ok? E a letra C é uma pergunta mais tranquila. Qual a receita máxima? Qual a receita máxima? Aqui no texto fala que a capacidade máxima de produção é 1.200 camisetas. Então, qual a receita máxima? Receita máxima. Ora, a receita é 30 vezes x. Se 1.200 camisetas é o maior valor para o x, então a receita máxima é 30 vezes 1.200. Isso vai dar 36 mil. No caso, 36 mil reais. Lá no piso você deveria dar a resposta assim. R, cifrão, 36.000,00. É a resposta correta para esse item C. Não confundir receita máxima com lucro máximo. Para saber o lucro, você deveria pegar esse número aqui e deduzir o custo fixo. Então, você vai tirar 4.800 daqui. É o que ele gasta pagando a costureira, pagando aluguel, luz, etc. E ainda teria que tirar o produto de 1.200 vezes 14. Por quê? Porque se ele vai produzir 1.200 camisetas, ele vai gastar 1.200 vezes 14, que vai dar aí 16 mil e tantos, 16.800, por aí. Então, isso aqui não é lucro, isso aqui é receita máxima.
Vamos partir agora para a segunda questão discursiva. A segunda questão discursiva que nós colocamos aí é uma questão de geometria e ela parte de um triângulo retângulo. Então, eu vou começar fazendo o desenho. Tem aqui um triângulo retângulo, ABC, ABC. Nesse triângulo, inscrito nesse triângulo, é desenhado um retângulo. O retângulo é ADEF. Então, tem aqui um retângulo. Vou achurar o retângulo para dar destaque. E ele fala o seguinte: o AC, a distância AC, é igual a 12 centímetros. BC, o AC é o cateto. BC é a hipotenusa do triângulo retângulo. O AF, o que é o AF? AF é o comprimento do retângulo. Ele é 8 AD sobre 5. Então, o comprimento é maior do que a altura. É 8/5 vezes a altura. Muito bem. Primeiro pedido desse problema. Letra A. Letra A desse problema. Determinar o comprimento AB. Então, letra A. Calcular AB. AB é um cateto. Então, nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras. O AB ao quadrado mais o AC ao quadrado, que é o outro cateto, é igual a hipotenusa ao quadrado. BC ao quadrado. O AB é o que a gente quer calcular. AB ao quadrado. Mais AC. O AC, 12 centímetros. 12 ao quadrado. O BC é a hipotenusa. 13 centímetros ao quadrado. Então, vai ficar AB ao quadrado é igual a 13 ao quadrado, 169, menos 12 ao quadrado, 144. AB ao quadrado igual a 25. O AB seria mais ou menos raiz de 25. Não precisamos colocar o mais ou menos, porque é distância sempre positiva. A raiz quadrada de 25, 5 centímetros. Não deixe de colocar unidade na sua resposta. 5 centímetros. Tranquilo, o item A. O item B dessa questão. Determinar o comprimento de AD. AD é isso aqui. Determinar o comprimento de AD. Sugestão. Faça AD igual a X. Vamos seguir a sugestão aí. No lugar de usar AD, nós vamos usar X. Vamos ver como que a gente calcula esse X. Então, nós estamos chamando de X a distância AD. Bom, o AF, que é essa distância aqui,
AF é 8/5 de x. Então, se eu tiver que usar o AF, ele vale 8x sobre 5. Como é que eu vou calcular esse x? Presta atenção, gente, presta atenção. Nós temos aqui o triângulo original, ABC. Esse triângulo é semelhante ao triângulo CEF. Então, olha aqui. Por que eles são semelhantes? O triângulo original, o grandão, e o triângulo CEF. Por que eles são semelhantes? Os dois são triângulos retângulos. E esse ângulo é comum aos dois. Então, eles já têm dois ângulos iguais. É aquele critério ângulo-ângulo. Quando dois ângulos são iguais, o terceiro também é. E no caso de triângulo, quando os três ângulos são iguais, os triângulos são semelhantes. Então, nós vamos escrever aqui, ó, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo FEC. FEC. Qual o critério? Critério ângulo-ângulo. Dois ângulos iguais, os triângulos são semelhantes. Dessa semelhança, nós vamos fazer o seguinte. BA, que é o cateto do triângulo grande, está para EF. EF é o próprio X, porque o EF é igual a AD, já que essa figura é um retângulo. Então, eu vou pôr assim, ó, AB é o cateto pequeno do triângulo maior. Está para EF, que é o cateto pequeno do triângulo menor. Assim como AC, que é o cateto grande do triângulo maior, está para CF, que é o cateto grande também do triângulo menor. Daqui, dessa semelhança, dessa igualdade, a gente pretende calcular o AB, aliás, o AD, que é o pedido. Lembrando que o AD é igual ao EF, tá? X é igual a AD, que é igual a EF. Então, vai ficar assim, X sobre X não, AD. O AD que vale, nós calculamos o AB. O AB vale 5 centímetros. Então, 5 está para EF. O EF é X. Assim como AC. O AC foi dado. É 12. Está para CF. Quanto vale CF? CF vale 12 menos essa distância aqui, menos o AF. O AF é 8x sobre 5. Então, 12 sobre CF. CF é 12 menos 8x sobre 5. Nessa igualdade aqui, se a gente multiplicar cruzado, gera uma nova igualdade. Então, 12x é igual a 5 vezes 12 menos 8x sobre 5. Vamos ver onde a gente chega com isso. Olha, 12x é igual. Esse 5 cancela com esse. Então, vai dar 12 menos
8x. Passo menos 8x para cá, 12x vai dar 20x. Vamos ver se está certinho. Opa, tem um erro aqui. Esse 12 não está sobre 5. Então, só o 8x é que está sobre 5. Então, 5 vezes 12, 60. Aqui é 60. 5 vezes 12, 60. Quando multiplico 8x, cancela o 5. Aí fica menos 8x. 60 menos 8x. O 8 passa para cá, soma com 12, 20x igual a 60. O x é 60 sobre 20. O x vale 3 centímetros. E o x é exatamente o AD que ele está pedindo. Na letra B, ele pede o valor do AD. O AD, que é a altura do retângulo, o AD é igual a 3 centímetros. Não esqueça de colocar unidade. E na letra C, determine a área do retângulo. Letra C. A área do retângulo ADEF. ADEF. Esse é o pedido do item C. Então, vamos lá. Vai ser base vezes altura. A altura é o x que a gente calculou. A base é o AF. O AF é 8x sobre 5. Então, olha, estou calculando a base. AF é 8AD. O AD é 3. 8 vezes 3 sobre 5. Então, o AF deu 24 quintos. Eu quero a área, chamando a área de S, S de superfície, a área de retângulo é base vezes altura. Então, é AF vezes AD. Então, a área vai ser AF 24 quintos vezes a altura. A altura é 3. Então, essa área vai dar 3 vezes 24, 72. 72 quintos de centímetros quadrados. Se você quiser deixar a resposta na forma de decimal, você vai ter que dividir 72 por 5. 72 por 5 dá 14,4. Então, vai dar 14,4 centímetros quadrados. Isso aqui viria ali. Se não tiver espaço na sua prova, como aconteceu comigo aqui agora, coloca uma seta ligando, tá? Então, você poderia fazer uma coisa assim, ó, para mostrar a sua resposta. A resposta pode ser assim ou assim. É a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Ok? Então, aí estão as soluções das questões discursivas do seu desafio PISM 1. Espero que você tenha ido bem nesse desafio. Até o próximo encontro. Fala galera, todo mundo bem aí? Tudo jóia? Olha, eu gravei esse videozinho aqui para poder comentar as respostas do desafio de história. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Eu selecionei alguns temas que são muito relevantes e que têm sido cobrados com bastante frequência nas provas dos anos anteriores, né? Então, vamos fazer os comentários aqui. Primeira questão objetiva foi sobre
as origens do feudalismo, aquele processo de transição entre o mundo romano e o mundo feudal que foi construído durante a Idade Média. Como a gente sabe, pessoal, o feudalismo ele se formou a partir de características e de elementos formados a partir da crise do Império Romano. Então, desde a crise do Império Romano, foram se formando ali alguns elementos que vão constituir mais tarde, na Idade Média, o feudalismo. E a pergunta aqui, as origens do sistema feudal podem ser encontradas na letra A, que está assim: no declínio da escravidão do Império Romano, o que originou uma nova forma de trabalho e na noção de fidelidade pessoal dos germanos. Bem, gente, nós sabemos que durante o Império Romano, a principal mão de obra foi a mão de obra escrava. Mas com a crise do Império, que foi também gerada, entre outros fatores, pela crise da escravidão, surgiu uma nova forma de trabalho, uma nova relação de trabalho, que foi o colonato. O colono, como vocês devem lembrar, ele era um trabalhador semilivre, preso à terra, e ele vai dar origem, durante a Idade Média, ao servo, um trabalhador semilivre, preso à terra, que era a principal mão de obra do feudalismo. Por outro lado, a noção de fidelidade pessoal dos germanos vai se consubstanciar nas relações de vassalagem, que foram típicas da nobreza durante o feudalismo. Estão lembrados? A relação de suzerania e vassalagem, que é de origem germânica e que vai ligar a nobreza durante o feudalismo. Legal? Por isso, letra A. Na questão número 2, objetiva, nós abordamos aqui o tema da Reforma Protestante, um tema também sempre muito importante, sempre muito relevante, né? E um texto de apoio traz aqui a reforma, relaciona a Reforma Protestante iniciada pelo Lutero com a invenção da imprensa móvel por Gutenberg, que aconteceu algumas décadas antes do Lutero iniciar a reforma religiosa. E o enunciado da questão está assim: historicamente, a relação que o texto estabelece entre Martinho Lutero e a imprensa de Gutenberg se evidencia principalmente no que está na letra E, na impressão da Bíblia em alemão. Bem, gente, uma das principais reivindicações do Lutero e mais tarde de outros protestantes vai ser o livre acesso à Bíblia e a leitura da Bíblia. Porque o Lutero, ele questionava alguns dogmas, práticas da Igreja Católica, se baseando em leituras da Bíblia. Então ele falava, olha, se as pessoas puderem ler a Bíblia, elas vão ver que eu estou falando a verdade e que a Igreja Católica está errada. Por isso que para ele era tão importante que as pessoas tivessem acesso à Bíblia, né? E ele mesmo traduziu a Bíblia para o alemão e conseguiu imprimir diversas cópias da Bíblia para o alemão, e a partir daí a Bíblia começou a ser traduzida para outras línguas, que eram chamadas línguas vulgares, né? As línguas cotidianas, como o inglês, o italiano, o espanhol, o português. Porque até então a Igreja Católica permitia que a Bíblia fosse escrita apenas em latim, que era uma língua falada por muito poucos, né? Especialmente pelos membros da Igreja Católica. Legal? Então, por isso, letra E. E na questão 3, fala sobre a intolerância, que é um tema aí que tem norteado a nossa sociedade, né, nos últimos anos. Vocês sabem muito bem que o PISM ele faz muitas relações entre passado e presente. Então, aqui uma questão sobre a intolerância em diferentes períodos da história. E olha só, aqui pede o seguinte, fala que a intolerância sempre esteve presente em diversos momentos e civilizações no decorrer da história da humanidade. Como se identifica o que está na letra B? Na Idade Média, quando a Inquisição julgava e condenava à morte aqueles que defendiam doutrinas ou práticas contrárias à da Igreja. Gente, olha, o Tribunal da Inquisição, também chamado Tribunal do Santo Ofício, é quase um símbolo da intolerância religiosa, né? Porque a gente sabe que a Igreja, através do tribunal, ela vai perseguir pessoas que defendiam ideias religiosas e doutrinas diferentes da Igreja Católica. Ou seja, ela denota a falta de tolerância característica da religião durante a Idade Média e início da modernidade pela Igreja Católica. Legal? Por isso, essa alternativa. Em relação às questões discursivas, a questão 1 tem um texto de apoio do Aristóteles, onde ele faz uma crítica à democracia. E na letra A, pede o seguinte: identifique duas condições para que um ateniense fosse considerado cidadão na Grécia clássica durante a democracia.
Bem, como nós sabemos, gente, o conceito clássico de cidadão durante a democracia ateniense era homem livre, nascido em Atenas, filho de atenienses. Então a gente pode colocar duas dessas exigências, ou seja, tinha que ser homem livre, as mulheres não podiam participar, os escravos e ex-escravos não podiam participar também, tinha que ser nascido em Atenas e filho de atenienses, ou seja, os metecos não podiam participar, os estrangeiros também não podiam participar. Legal? Na letra B, está aqui. Analise duas diferenças entre a democracia antiga e a atual no Brasil. Nós podemos colocar uma série de diferenças. Acho que a gente sempre, se a gente puder ir pelo caminho mais fácil, ele é mais seguro. Então, uma diferença que fica muito nítida, a participação das mulheres, né? Hoje, as mulheres podem participar da vida política, elas participam ativamente do processo político aqui no Brasil, enquanto que na Grécia Antiga, na democracia ateniense, isso era proibido, elas não participavam. Uma outra diferença que nós podemos estabelecer é que, enquanto na Grécia Antiga a participação dos cidadãos acontecia diretamente na Assembleia, era uma participação direta, hoje em dia, como nós temos um número muito maior de cidadãos, ficou inviável a participação direta na Assembleia. Então nós elegemos representantes que elaboram as leis, votam nas leis, né? Então hoje nós temos uma democracia representativa e indireta. Então essas são duas diferenças que podem ser colocadas. Claro que podem ser colocadas outras também. O leque de alternativas é grande, né? Mas eu gostaria aqui de deixar algumas dicas e alguns lembretes. Primeiro, gente, como pede uma comparação, não adianta eu falar apenas da Grécia Antiga ou apenas de hoje em dia. A minha resposta eu tenho que falar como era na Grécia e como é hoje em dia, certo? E também a gente tem que ter cuidado para não deixar respostas com termos muito vagos. Então, por exemplo, eu não posso colocar que a diferença é que em Atenas apenas os cidadãos podiam participar e hoje em dia todos podem participar. Não, isso não é correto, porque hoje também, para participar da vida política, precisa ser cidadão. A diferença é que o conceito de cidadania se ampliou. Hoje as mulheres podem participar, hoje não existe mais a escravidão legalizada, então a grande maioria da população hoje tem o direito à cidadania, diferente do que acontecia em Atenas, devido à existência de limitações aos metecos, às mulheres e aos escravos que constituíam a maior parte da população. Legal? Vamos aqui para a última, né? A questão aberta, número 2, questão discursiva, que fala sobre um tema também sempre muito cobrado, sempre muito importante quando se fala de Brasil colonial, que é o tema da escravidão, não é? E não apenas da escravidão, mas também da influência da cultura africana na formação da identidade brasileira, da cultura brasileira. A letra A pede, analise duas influências africanas presentes na cultura brasileira. Pessoal, nós podemos falar de diversos aspectos que foram influenciados pelas culturas africanas trazidas para cá no processo de escravização que aconteceu desde o período colonial. Como, por exemplo, na música, vários ritmos, como o samba, por exemplo, são originários da África, né? Que também os africanos trouxeram para cá instrumentos musicais como o agogô, o afoxé, né? Que estão presentes na música brasileira até os dias de hoje. Podemos falar da religiosidade, quando foram criadas aqui no Brasil religiões como Candomblé e Umbanda, que têm matrizes africanas, têm bases africanas. Podemos falar de manifestações culturais como a capoeira, danças como a congada, que até hoje, né, é típica em diversas regiões aqui do Brasil. Então, essas manifestações culturais ainda estão presentes e podem ser citadas como heranças africanas aqui no Brasil. A gente tem que ter cuidado para não deixar coisas vagas. Por exemplo, eu não posso colocar assim simplesmente culinária. Se eu falar culinária, eu tenho que falar qual prato eu estou me referindo. Eu não posso falar simplesmente danças e música. Eu tenho que citar alguns exemplos de danças, de músicas, de ritmos que eu estou me referindo. Senão a resposta fica muito vaga e acaba não atendendo ao enunciado da questão. Legal? E na letra B, para a gente fechar, está aqui. Identifique e explique no Brasil atual uma consequência socioeconômica da prática da escravidão negra. Gente, olha, nós sabemos que a escravidão deixou uma série de consequências muito nefastas para a sociedade brasileira que repercute até os dias de hoje. Como, por exemplo, a insistência, né, a persistência do racismo,
que ainda é muito forte na sociedade brasileira, da discriminação racial que está presente aí, né, dificultando a inserção social e oportunidades para as populações negras aqui no Brasil. Podemos falar também das desigualdades sociais, que existe uma série de dados estatísticos que mostram que a pobreza entre a população preta é maior do que a pobreza entre a população parda e branca aqui no Brasil. Né? Isso tem a ver, obviamente, com a dificuldade de inserção social, de melhores oportunidades no mercado de trabalho devido ao racismo e à discriminação. Podemos também falar que existem uma série de dados oficiais que mostram que a população preta ela sofre também mais de diversos tipos de violência. Desde a violência psicológica gerada pelo racismo, pela discriminação, até a violência física, muitas vezes, especialmente nos casos das populações da periferia, que sofrem a violência policial, né, mais do que a população de pele branca. Então a gente pode falar aí da discriminação, do racismo, das desigualdades sociais e da violência entre a população preta. Maiores, mais contundentes do que na população de pele branca, são heranças da escravidão aqui no Brasil. Tá bem? Gente, olha, espero que tenha ajudado aqui meu vídeo, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu! A galera, estou passando aqui para lembrar que o CAV tem um trabalho muito especial de recordação para o PISM 1 e PISM 2. Ela inicia sempre 2 semanas antes da prova. Então garanta sua vaga, não deixe escapar essa oportunidade para você relembrar o conteúdo do primeiro e do segundo ano do ensino médio. Valeu!